Esse é o quinto sinal. Depois de que o Senhor multiplicou os pães e os peixes, a multidão ficou assombrada pelo que tinha acontecido, mais assombrada pelo fato de eles serem fartos de comida e ter aí na mão deles uma pessoa que multiplicava a comida. E queriam fazer dele rei imediatamente. O Senhor foi rapidamente, sumiu da vista deles, ele não queria ter nada a ver com isso, ele não veio para isso, ser um rei humano, e foi para o monte. Este milagre aparece também nos evangelhos de Mateus e Marcos. E o Senhor foi para aquele monte, segundo os outros evangelhos, para orar, para ter comunhão com o Pai, estar na presença do Pai. E, no entanto, os discípulos que estavam aí, chegou a noite, então os discípulos estavam aí nas margens do Mar da Galileia, e eles subiram numa barca e foram cruzando para o outro lado. Por que eles fizeram isso? E o Senhor ficou para trás, orando no monte. Por que eles fizeram isso? Porque, como os outros evangelhos aclaram, ou esclarecem, é o Senhor mesmo que colocou eles no barco e enviou eles cruzar o mar para ir do outro lado. E Marcos diz que ainda não foi apenas que o Senhor colocou eles no barco, mas que Ele obrigou eles a subir no barco e ir para o outro lado. Parece que eles nem queriam deixar o Senhor, mas Ele obrigou eles a subir no barco e ir para o outro lado. Você está vendo? Eles estavam indo, até poderíamos dizer assim, quase forçados pelo Senhor, para subir no barco e ir até o outro lado onde estava Cafarnaum. Cruzar o Mar da Galileia, que tem mais ou menos um largo de 10 quilômetros. Eles precisavam cruzar. Mas, o que é interessante aqui, é que eles, enviados pelo Senhor, o Senhor colocou eles no barco, e o Senhor até obrigou eles para cruzar do outro lado, eles se encontraram com uma grande dificuldade no caminho. Porque, irmãos, às vezes, quando nós estamos na vontade de Deus, as dificuldades surgem também. Não é que se você está na vontade de Deus, nunca vão surgir as dificuldades. E isso tem uma explicação. Mas aí surgiu um problema. Eles estavam remando. Por quê? Porque um vento grande começou a soprar e a agitar o mar. E as ondas cresceram. E eles estavam aí no meio do mar, remando, mas o vento estava assoprando não a favor deles, e portanto as velas não serviam para nada, estava soprando contra eles. E eles precisavam remar contra o vento. Agora, eu não sou pescador, eu não sei o que é remar contra o vento, mas deve ser muito difícil. O assunto é que eles remavam e não chegavam a parte nenhuma. Eles estavam no mesmo lugar. Você imagina, eles remavam e estamos onde mesmo, nada. Não estamos avançando nada. E aí estavam eles. Eles ficaram fatigados de remar e ficando sempre no mesmo ponto. Então, estamos descrevendo o que aconteceu, para entender o milagre. E eles estavam ali assustados, angustiados, o Senhor não estava com eles, eles remavam, não iam para parte nenhuma, o vento estava indo contra eles, assoprando contra eles, estavam no meio do mar, estava escuro, era noite, tormenta. Mas o Senhor nunca está longe de nós. E a Escritura diz, nos outros evangelhos, que Ele estava olhando para eles e viu eles remarem com fadiga no meio do Mar da Galileia. É o Senhor que é onisciente, Ele soube o que estava acontecendo com eles, ou o Espírito de Deus mostrou para o Senhor o que estava acontecendo. Não sabemos como Ele soube, mas soube. E Ele então desceu daquele monte e foi na procura deles. O que é incrível é que existia apenas uma maneira do Senhor chegar onde eles estavam no meio do mar, no meio das ondas, no meio da tempestade. E o Senhor, o que fez o Senhor? O mais simples, caminhou sobre as águas. Não é muito simples, mas para ele era. Mas veja o que é interessante aqui. Por que o sinal aparece aqui, nesse ponto? Porque você lembra que o Senhor fez esse grande sinal da multiplicação dos pães e os peixes para essa multidão. Mas essa multidão, vendo o que tinha acontecido, ainda estava incrédula. E eles foram depois para exigir do Senhor, quando o Senhor diz, bom,
O que vocês precisam não é trabalhar pela comida que perece, mas é a comida que eu vou dar para vocês. E então diz que essa comida quer dizer que eles têm que crer nele. E eles dizem para ele, muito bom, então que sinal você faz para que nós acreditemos? Você vê que o Senhor já tinha feito um grande sinal para eles, mas eles exigiam ainda mais sinais. Então, a atitude dos judeus, e muitos dos judeus, particularmente, claro, das autoridades judaicas, foi exigir sinais, mas nunca tiveram realmente a vontade de crer no Senhor Jesus Cristo. E mesmo se o Senhor tivesse feito maiores sinais, como ele fez, os maiores sinais, ainda assim, eles não quiseram crer nele. E por isso o Senhor, na verdade, ele recusava fazer sinais apenas para demonstrar algo para eles. O Senhor não precisa demonstrar nada para nós. Ele não precisava fazer sinais para demonstrar alguma coisa para eles quando eles exigiam deles. Mas para aqueles que ele ama, aqueles que são seus, aqueles que creem nele, é muito diferente. E eles aqui então são testemunhas de um grande sinal, apenas aqueles que creem. E então eles veem o Senhor vindo sobre as águas, caminhando para eles. E isso é uma coisa que ninguém viu jamais. Desde esse tempo, ou antes desse tempo, e depois, nenhum jamais viu um homem caminhando sobre as águas. Mas eles viram o Senhor vindo para eles. Agora, o que é interessante, João diz que eles tiveram medo, ficaram assustados. Por quê? Porque, claro, imagina você estar no meio de uma tempestade, no meio do vento, das ondas, do mar e tudo, na escuridão, e assim, do nada, vê uma figura que vai se aproximando de você, caminhando sobre as águas, na escuridão. O que você pensaria? O que eles pensaram é que estavam vendo um fantasma. Quer dizer que eles acreditavam em fantasmas. Então, aí estava essa figura, e eles ficaram apavorados. Um fantasma! E gritaram de medo. Mas por quê? Porque o sinal, ou o milagre, era tão incomum que não dava para dar outra explicação. Eles nunca imaginaram que era o Senhor Jesus que estava vindo para eles, caminhando sobre as águas. Mas era mesmo. Porque o Senhor foi buscar eles no meio da situação para salvar eles, para ajudar eles, para livrar eles do que estavam experimentando. E aí chegou o Senhor a ajudar eles. E entrou na barca. Você sabe que os outros evangelhos, por exemplo, Mateus diz que Pedro pediu falou, Senhor, se és tu, então manda que eu vá a ti, caminhando sobre as águas. E Pedro caminhou um pouquinho, apenas um pouquinho, logo afundou. E o Senhor tirou ele e resgatou ele. Mas João não enfatiza isso. Os olhos de João não estão naqueles pontos. O ponto central de João é esse. O Senhor faz coisas surpreendentes, milagres surpreendentes, mas apenas para aqueles que creem nele. Os que não creem, não tem nada dele. E por isso aparece esse sinal. E o outro ponto que é importante ressaltar, e logo vamos a ir rapidamente para o seguinte sinal, é que, você lembra que quando nós falamos de o Senhor, de que o primeiro sinal, o sinal da conversão da água em vinho, de alguma maneira representa, nos explica todos os outros sinais. E esse primeiro sinal nos fala de que em Cristo tudo se faz novo, que Ele veio para ser o princípio de uma nova criação. Muito bem. A velha criação caiu e se tornou hostil ao ser humano. Nós temos terremotos, temos furacões, temos tormentas, temos ventos, coisas que acontecem nesse mundo que são doenças, que são o efeito da queda da primeira criação, da irrupção do pecado e do mal no mundo. E nós sentimos constantemente os efeitos dessa criação que foi, como diz Paulo, sujeita à vaidade, por causa do pecado, mas também sujeita em esperança. E aqui, o Criador de tudo, aquele que criou todo, entrou na sua criação, se fez homem, entrou na criação dele para redimir também
a sua criação. E ele então está trazendo o reino de Deus não apenas para o homem, mas também para a criação dele.